Olá, sejam todos bem-vindos mais uma vez ao curso de Física Contemporânea. Meu nome é Matheus Lima, eu sou professor da Faculdade de Física da Unifespa e vamos dar sequência aqui com a nossa segunda unidade que trata da radiação de corpo negro. Nessa terceira aula eu vou fazer uma introdução à lei de Planck, que é uma lei universal que descreve a radiância espectral de um corpo negro. Eu dividi em duas partes. Nessa primeira parte eu vou concentrar na parte da dinâmica histórica e vou finalizar a aula com apenas apresentando as expressões obtidas por Planck. Na próxima aula eu vou me preocupar com o formalismo matemático e a dedução dessas leis. Dessa lei. Bem, na última aula, na hora de apresentar as características da emissão térmica de um corpo negro, eu foquei bastante no papel do Wien nessa história aí. Apresentei a lei do deslocamento de 1893 e também a lei da distribuição espectral da energia. Então a gente sabe que o comprimento de onda máximo da distribuição espectral vezes a temperatura desse corpo negro sempre é constante. E aqui eu tenho a lei de Wien para a radiância espectral, tanto em termos do comprimento de onda ou da frequência, né? Que eu utilizei a nossa velha conhecida, C é igual a lambda vezes μ. Ok. E com isso, com a lei do deslocamento e distribuição de Wien, eu poderia representar a radiância espectral do corpo negro tanto em termos aqui do comprimento de onda ou da frequência. Em ambas você vai verificar o deslocamento do pico máximo dessa distribuição conforme você aumenta a temperatura. Mesma coisa aqui. No caso do comprimento de onda, você desloca o pico para a esquerda. Se você estiver representando em termos da frequência, você está deslocando o pico de frequência para a direita. E aqui está aquela conveniência, né? Porque essa radiância espectral, ela vai me dizer o quê? Uma quantidade de energia que você tem num certo intervalo de comprimento de onda ou de frequência. Então, essa quantidade, elas são as mesmas. Então, eu posso convenientemente mudar de uma representação para outra. Lembrando que aqui eu coloquei um módulo para garantir que esse resultado fosse positivo, né? Porque você vai utilizar essa expressão aqui. Na aula passada eu também apresentei o papel fundamental dos pesquisadores que passaram pelo Instituto Imperial de Física e Tecnologia. E as técnicas avançadas que eles desenvolveram lá vão ser fundamentais. Eu vou falar bastante hoje sobre esse pessoal aqui. Começando pelo Louis Paschen. Bem, aqui todos esses dados históricos eu tirei desse artigo aqui do Abraham Pais, que é um review, né, do Einstein e a teoria quântica, um review de física moderna de 1979. Lá ele apresenta bastante dados, algumas expressões e fórmulas lá, então é um artigo muito bom. É um review grande, mas essa parte histórica está bem descrita lá. Então, o Louis Paschen, quando era um excelente físico experimental, tinha muitos dados para tratar a questão da radiação de corpo negro. E aqui eu coloquei o breve triunfo da lei de distribuição espectral de Wien, é porque, primeiro, ela vai ascender como sendo a lei que descreve a radiação do corpo negro, logo mais a gente vai ver que ela não é a mais correta, né? Então, entre 1895 e 96, o Paschen ele propôs uma fórmula empírica para ajustar os dados experimentais. Ele tinha uma série de dados experimentais e ele verificou que essas séries eram melhor ajustadas por uma expressão desse tipo aqui. Uma constante lambda elevado a menos gama, onde esse gama é uma constante que, de acordo com os dados experimentais dele, tinha que ser aproximadamente igual a 5,66. E um fator exponencial, né? Aquele fator de corte exponencial para ter a minha exponencial decrescente, para ajustar
as curvas, tem essa exponencial decrescente aqui. E quando ele... Isso aqui é uma fórmula empírica, ou seja, ele não partiu de primeiros princípios, ele viu um ajuste de curvas, o que ele fez foi ajustar os dados experimentais que ele tinha com uma expressão que conseguisse descrever esses dados. E quando ele comparou, lá em 1897, ele realizou novos experimentos na região do infravermelho próximo. Ele fez experimentos variando o comprimento de onda entre 1 e 8 micrômetros e a temperatura entre 400 e 1600 Kelvin. Quando ele verificou os dados dele com a expressão de Wien, ele concluiu que parece muito difícil encontrar outra função para a radiância espectral que represente os dados com o mínimo de constantes, que esse era o objetivo, né? Desde lá do Kirchhoff, quando Gustav Kirchhoff começou a pesquisar, teve outros anteriores a ele, né? Mas na aula passada eu comecei falando sobre a questão das pesquisas do Kirchhoff, né? Que ele cunhou lá o termo corpo negro. Então, desde lá de 1850 alguma coisa, que tem esse desafio, encontrar uma lei universal que descreva a radiação emitida pelos corpos devido à sua temperatura. E para fazer isso, você tem que fazer essa curva e ajustar ela com um número mínimo de constantes. Então, quando o Paschen realizou seus experimentos lá, lembra que a lei de Wien ela é de 1896. Com seus experimentos lá em 1800, um ano depois, ele percebeu que a lei de Wien era a que se adequava melhor aos dados experimentais. Então tá aqui, ó. Aqui é Wien, que foi deduzido na aula passada. Pois bem, agora começam a surgir as duplas de experimentais lá do Instituto Imperial. O Otto Luhmer e o Ernest Pringsheim era uma dupla que trabalhava lá no Instituto Imperial e eles realizaram uma série de experimentos entre o final de 1899 e o início de 1900 e encontraram sérios desacordos entre os dados experimentais e a lei de Wien para a distribuição espectral. Eles encontraram até erros ali, discrepâncias entre os dados e a lei teórica de Wien, da ordem até de 50% de desacordo. E eles fizeram essas medidas ali em altas temperaturas e comprimentos de onda também no infravermelho. Eles conseguiram varrer até distâncias ali de 18 micrômetros de comprimento de onda. Então eles conseguiram ir para uma região do espectro que o Paschen, por exemplo, não tinha conseguido com seus experimentos lá em Hannover. E eles utilizaram variações de temperatura de 300 a 1650 Kelvin. Qual foi a conclusão que eles chegaram? Que a lei de Wien falha naquela região do espectro que eles consideraram. Ela pode funcionar para pequenos comprimentos de onda, mas conforme vai aumentando os comprimentos de onda, eles começaram a observar esse desacordo. Aqui tem os gráficos que eles obtiveram. Aqui na esquerda, você observa que para baixas temperaturas, esses gráficos, conforme você sobe aqui, esse é o sentido que você também está aumentando a temperatura. Então, para baixas temperaturas, você tem um acordo melhor entre a curva teórica, que é o traço cheio, e esses pontinhos são os dados experimentais, as medidas deles. Conforme vai aumentando a temperatura, para comprimentos de onda curto, aqui nessa região, você tem um acordo melhor entre a teoria e a experiência, e os dados experimentais. Conforme você passa de uma certa região do comprimento de onda, você começa a encontrar esse desacordo entre a curva teórica e os dados experimentais. Pode ver aqui que você tem um gap aqui, uma distância grande. E o que significa que nessa mesma região sempre eles terem essa discrepância aqui conforme aumenta a temperatura aqui e aqui. Basicamente,
São 2 pontos. Deixa eu colocar aqui. As principais regiões de discrepância são onde eu estou indicando aqui em torno dessa região, né? Isso tem a ver com o seguinte: quando eles iam realizar os experimentos lá nos fornos, eles forneciam energia. Eu mostrei uma foto na aula passada de como era basicamente esse experimento do Luhmann e Prengesheim. Você tinha por indução elétrica, você fornecia energia para o forno, e esse forno tinha lá cilíndrico, né? As suas. Deixa eu tentar desenhar aqui só para. Com muita força de vontade, vamos imaginar que isso aqui é o forno cilíndrico que eles utilizavam lá. Então, quando eles forneciam energia aqui dentro, para dentro do forno, se aquecia o forno, esse forno, essa radiação ia se propagar aqui, e a uma dada temperatura, eles abriam o orifício e colocavam um detector lá para poder pegar essa radiação. Colocavam um detector e na hora de medir, eles verificavam que a radiância emitida variava tanto com a temperatura como com o comprimento de onda. Acontece que esse desacordo tão grande, conforme eles vão aumentando a temperatura, está relacionado à absorção. Aqui dentro poderiam haver gases, eles não conseguiam fazer um vácuo perfeito. Então, esse aumento de temperatura ionizava as moléculas desse gás, e esse gás absorvia parte da radiação aqui nesses comprimentos de onda. É por isso que quando ele vai ver o espectro de radiação emitida aqui, parte desse espectro está faltando, porque essa parte aqui foi absorvida lá pelos gases. Eles fizeram melhorar os experimentos, corrigiram, ainda continuaram tendo algumas regiões aqui que eu tô. São essas regiões aqui mais escuras, onde você havia essa questão da absorção, mas inevitavelmente o que eles conseguiram verificar é, conforme você aumentava o comprimento de onda, o gráfico deles mostrava isso, né, que a radiação espectral emitida devido à temperatura, conforme você aumenta o comprimento de onda, você tem um descasamento entre a curva teórica, que nesse lado aqui é a curva tracejada, e os dados experimentais, que é o traço cheio aqui. Então, para baixas temperaturas está tudo certo. Curva teórica experimental vai batendo. Conforme você aumenta a temperatura, começa a ter esse descasamento entre a curva cheia, que é a curva dos dados experimentais, e essa tracejada, que é a curva teórica. Ou seja, a lei de Wien falha quando você vai para comprimentos de onda maiores. Então, comprimentos de onda longos, a lei de Wien falha. Aqui, para comprimento de ondas curtos, tanto a teoria quanto os experimentos batem bem. Então, por isso que eu coloquei aqui no slide que eu estou falando do Paschen, breve triunfo, porque a lei de Wien, como a lei universal para explicar a radiação de corpo negro, durou aí menos de 3 anos, né? 3 anos aí. Mas o impacto dela é bem duradouro, né? Tanto que estamos estudando isso hoje. Pois bem, dá uma olhada na cronologia. A gente estava lá no final do ano de 1899 e entramos no início do ano de 1900. Lá por junho de 1900, o Lord Rayleigh, britânico, que foi ganhador do Prêmio Nobel de Física de 1904 pela descoberta do argônio e também por outros estudos da densidade de gases.
Então, esse prêmio Nobel dele aqui, só para pontuar, tem a ver com a densidade dos gases e a descoberta do argônio. Ele fez uma proposta de correção da distribuição de Wien para a radiância espectral de um corpo negro. O que ele verificou? Ele verificou que a lei de Wien ela não era compatível com o teorema da equipartição de energia. Agora vocês vão ter que puxar pela memória lá para não deixar vocês no vácuo. O que é o teorema da equipartição de energia? O que ele diz? Ele diz que no equilíbrio térmico, a energia é compartilhada igualmente entre todas as suas diversas formas. Então, só para refrescar a memória de vocês lá do curso de termodinâmica, imagina, por exemplo, que a gente tenha um oscilador harmônico. Oscilador harmônico, imagina lá que você tem um sisteminha massa-mola, por exemplo. Então, você tem aqui uma mola com um bloco aqui preso a ela, de massa M. Então, você tem uma posição de equilíbrio, aqui é a minha origem, e você vai oscilar esse bloco para cá e para cá, em torno da sua posição de equilíbrio. Então, você vai ter a sua energia cinética e a energia potencial. No equilíbrio, quando a gente considera esse equilíbrio térmico, o equilíbrio termodinâmico de maneira geral, eu vou tirar a minha energia média desse sistema. Vai ter uma parte que é cinética e uma parte potencial. Que é a energia cinética do oscilador harmônico? Está aqui, ó, P ao quadrado sobre 2m, onde P é o meu momento linear, massa vezes a velocidade. Mais a minha energia potencial, meio de kx quadrado. K aqui eu só estou substituindo, né? M ômega ao quadrado x. Ômega é a frequência de oscilação. No equilíbrio térmico, a energia é compartilhada igualmente. Então, cada parcela de energia, aqui que a gente tem cinética e potencial, vai receber a mesma quantidade de energia, que eu estou colocando aqui, kT. Então, meio de kT, está aqui. O que eu quero mostrar com isso? Que o teorema da equipartição da energia garante que no equilíbrio, a nossa energia média é proporcional a quem? É proporcional à temperatura. Outro exemplo que vocês devem ter visto lá é quando a gente trata da energia média da radiação eletromagnética. Só eu coloquei outra letra aqui só para associar. A minha energia eletromagnética tem uma parcela que é devido ao campo elétrico e outra ao campo magnético. Há menos de constantes aqui, que depende do sistema que você está trabalhando, se é gaussiano, se é SI, essa energia média vai estar associada a quem? A média aqui da quadrática da amplitude, né? Isso aqui é a amplitude do campo elétrico, a amplitude ao quadrado, essa média, mais a média da amplitude do campo magnético ao quadrado. Quando você for colocar lá, também é proporcional a kT. Então, outra maneira de eu falar do teorema de equipartição de energia é você dizer que todos os graus de liberdade desse sistema estão associados à mesma energia, à mesma distribuição de energia quando você atinge o equilíbrio. Nesse caso aqui, quando eu tenho coordenada de momento ao quadrado, ou posição ao quadrado, ou amplitude de onda ao quadrado, você tem a mesma quantidade de energia distribuída para eles. Então, a mesma conclusão que você vai chegar. Seja onda, ou seja, partícula aqui, a energia média é proporcional, sempre proporcional à temperatura. Então, essa basicamente é o que a gente precisa saber aqui do teorema de equipartição de energia. E o que o Lord Rayleigh observou? Ele observou, que eu já mostrei na aula passada, a quantidade de energia radiada por um corpo negro num certo intervalo de comprimento de onda está associada à energia total dele, nesse intervalo, que é igual a essa densidade de energia interna. O quanto ele irradia para o meio está associado ao quanto de energia ele tem em seu interior, associado a esse intervalo de comprimento. Lá você tem que estar entre lambda
e lambda mais um certo intervalozinho. Esse é o seu intervalo que eu estou analisando aqui. E como nós estamos considerando que é um corpo negro, essa energia interna ela é uniforme. Então é a mesma coisa que você pegar a energia total dividido pelo volume total desse corpo. No equilíbrio, essa quantidade de energia associada a esse comprimento de onda, pelo teorema da equipartição de energia, deveria ser proporcional à temperatura. Mas, se a gente for olhar lá para a lei de Wien, a lei de Wien não tem o termo de temperatura. Cadê o termo proporcional aqui ó, à temperatura? Está faltando. Não tem nenhum T aqui, nem aqui. Então, para o Lord Rayleigh, a distribuição de Wien precisava de uma correção. Você precisava corrigir e adequar essa expressão ao teorema da equipartição de energia. Nesse caminho, ele utilizou o que a gente chama de argumento acústico. Ele fez uma analogia com ondas mecânicas, ondas sonoras. E com isso, ele afirmou o seguinte, que a intensidade da radiação térmica em um volume V é proporcional aos modos normais de vibração dos osciladores moleculares desse volume. Em suma, o que ele fez é o seguinte, se você considera um volume V que está a uma certa temperatura T, a radiação térmica é uma onda eletromagnética, então a intensidade dessas ondas eletromagnéticas no interior desse volume deveria ser proporcional ao número de modos normais de vibração das moléculas que estão aqui dentro. Ele fez isso em uma analogia como se você tivesse aqui ondas sonoras dentro de um tubo com ar ou com qualquer outra partícula. Isso a gente vê, por exemplo, no curso de Física 2, quando a gente tem um experimento que a gente pega um tubo, enche ele de serragem, coloca um pouco de serragem, coloca um osciloscópio, e como fonte de onda, né? Você coloca lá uma fonte de onda, e como é que você visualiza o padrão das ondas estacionárias e tudo mais? Porque essa onda vai passar por aqui, e aí a serragem, né, vai levantar aqui, vai criar os nós, você vai ter aqui ó, os pontos que não mudam, os nós, e você vai ter os picos e os vales. Então, indiretamente, o que ele estava querendo fazer com essa analogia é, dá para eu saber qual é a intensidade da onda dentro desse volume T, se eu souber contar quais são os números de modos normais das partículas que estão ali dentro. Então, você imagina, quando a gente está tratando da radiação de corpo negro, a gente pode ter essa radiação de baixas frequências, ou seja, comprimentos de onda relativamente grandes, ou altas frequências. Está aqui comprimentos de ondas menores. E a gente sabe que pode ser multimodo. Quando a gente tem a radiação do corpo negro, não emite apenas em um único comprimento de onda. Você tem vários comprimentos de ondas. E eu preciso saber qual é essa intensidade dessa radiação. Nessa ideia de contar os modos normais de vibração dos osciladores moleculares, porque essa radiação vai interagir com as partículas aqui dentro. E as partículas que estão aqui dentro vão começar a vibrar com a mesma frequência da radiação que está dentro, que está confinada aqui nesse volume V. Como é que pode vibrar as moléculas de maneira geral? Você pode ter vibrações assimétricas, que eu estou considerando só, por exemplo, se fosse um modelinho de uma molécula triatômica, né? Então, pode vibrar, e aqui representam as ligações químicas dessas molinhas, né? É um sistema massa-mola, onde você pode ter essa vibração simétrica, um modo de vibração simétrico, um modo assimétrico, onde um braço eles estão defasados, há uma diferença de fase entre essas oscilações. Você também pode ter torções, você pode torcer na vertical, na horizontal, também pode rotacionar essa molécula aqui, o que quer que seja, em torno do eixo dela, pode ser um eixo vertical ou um eixo horizontal. Aqui tem um eixo horizontal, aqui em torno do eixo vertical, você
rotacionar ela e tudo mais. Então, você tem os graus de liberdade associados à vibração dessas moléculas, né, que estão aqui no interior. Então, se eu contar quais são esses modos de vibração associados a esses graus de liberdade, eu posso obter qual é a intensidade da radiação térmica ali dentro. Então, seguindo esse raciocínio, o Lord Rayleigh concluiu que a radiação de corpo negro ela pode ser expressa pelo produto do número de ondas eletromagnéticas dentro da cavidade pela energia de cada onda. Se você souber quantas ondas tem lá dentro, você vai calcular qual é a quantidade de radiação que tem num certo intervalo de comprimento de onda. É a mesma quantidade que está no equivalente no intervalo de frequência correspondente, equivalente, né? Ou correspondente, se você utilizar a fórmula lá, C igual a lambda ni. Pois bem, e isso aqui tinha que ser igual a quem? Essa quantidade de radiação lá dentro do meu volume V vai ser igual a esse número de ondas que eu tenho ali. O número de ondas vai depender da frequência da radiação, é uma função da frequência, vezes a energia de cada onda dessa aqui. Quem é a energia? Está considerando o equilíbrio térmico, então ele vai utilizar aqui o teorema de equipartição da energia para calcular quem é essa energia média de cada onda lá no equilíbrio térmico, num certo volume V. Como estão distribuídos os modos eletromagnéticos? Então, tem lá quais são os modos permitidos dentro da cavidade. Isso aqui é curso de Física 2. Você pega lá, posso ter uma onda aqui, aí tem um primeiro modo. Depois, você pega, tem... Dá uma coisinha aqui. Vai lá, N igual a 1. É para chegar no mesmo lugar, né? N igual a 2, aí depois... N igual a 3 e por aí vai. Quais são os modos eletromagnéticos permitidos aqui dentro da cavidade? Se você considerar um certo intervalo de frequência aí entre Ni e Ni mais Dni, você dá para encontrar exatamente, por exemplo, Planck obteve isso, essa expressão 1, com esses modos aqui certinho, lá em 1897. Mas o Lord Rayleigh, ele utilizou a analogia acústica, né? Então, ele sabia que isso tinha que ser proporcional à frequência ao quadrado dessa onda. No caso, agora, a onda eletromagnética. Ele fez isso já era conhecido, né? Que para as ondas acústicas, se você quiser saber o número de modos, isso é proporcional ao quadrado da frequência da onda. Então, ele só fez colocar aqui em termos da frequência ao quadrado. Ele sabe que esse número de modos é proporcional à frequência ao quadrado. As constantes aqui de proporcionalidade, como eu falei, Planck já obteve lá em 1897 até 99. Portanto, a conclusão que o Lord Rayleigh chegou é que a distribuição de radiância espectral de um corpo negro deveria ser dada por... Só fez substituir. Esse U aqui, ele sabe que é proporcional à temperatura. Esse aqui, ele sabe que tem que ser proporcional a Ni ao quadrado. Então, tá aqui, ó, Ni ao quadrado vezes a temperatura. E aqui eu tenho uma constante de proporcionalidade que, lá em junho de 1900, ele não se preocupou em calcular. Só que aqui a gente tem alguns problemas. Naturalmente, aqui como dado pela expressão 2, essa lei de radiância do Lord Rayleigh não vai se adequar aos dados experimentais. Vou já mostrar isso, mas ele conclui esse artigozinho dizendo que a sugestão é então que a equação 2, em vez da lei de Wien, ou seja, considerar essa equação 2 no lugar da equação de Wien, pode ser a forma adequada quando a temperatura sobre a frequência é grande. Então, ou seja, quando ele fala que T sobre Ni é grande, é dizer que isso aqui é
muito maior do que 1, ou seja, é um limite. Isso aqui é a mesma coisa que eu falar que T vezes lambda muito maior do que 1, né? Que está relacionado com um inverso do outro. Dessa maneira, ele está dizendo que essa expressão 2 pode ser um limite da lei de Wien quando você considera temperatura sobre a frequência muito maior do que 1, ou seja, se você está considerando baixas frequências e altas temperaturas. Então é possível, né? Porque é justamente nesse limite que a lei de Wien falha. Quando você está considerando altas temperaturas e grandes comprimentos de onda, que é a mesma coisa que baixas frequências. Só que isso resulta num problemão. Esse problemão ficou conhecido como catástrofe do ultravioleta, um nome que foi dado em 1911 pelo Paul Ehrenfest. Mas o que consiste isso? Bem, a fórmula do Rayleigh, né, a lei de Rayleigh para a radiância espectral, ela é o quê? É uma função monotonicamente crescente com a frequência ao quadrado. É uma parábola. Para uma dada temperatura, é uma parábola. Isso cresce, é monotonicamente crescente. Logo, se você quiser saber qual é a quantidade total de radiação que foi emitida pelo corpo negro, né, a radiância total, você tem que integrar a sua radiância espectral de 0 até a frequência máxima que você tiver. Acontece que quanto maior for o meu limite superior, que pode ir até o infinito, maior vai ser a radiância espectral. E no caso, limite que a gente tem, a frequência vai de 0 até o infinito. Então, se eu for integrar aqui lambda ao quadrado, isso e substituir o limite superior menos o inferior, dá infinito. Temos um problema, porque infinito em física não é uma coisa muito legal. Como é que pode você dizer que essa sua energia total do corpo negro é infinita? Que significado físico tem essa energia infinita? E por que se chama catástrofe do ultravioleta? Porque é à medida que a sua frequência aumenta em direção ali, ao ultravioleta. Pois bem, para contornar esse problema, lá em junho de 1900, o Lord Rayleigh ele utiliza aquela hipótese ad hoc, né? Qual é? Ele introduziu um corte exponencial. Ele falou, olha, se eu introduzir uma exponencial decrescente aqui, que seja aqui uma constante, vezes a frequência dividido pela temperatura, agora não tem mais esse problema. Não dá mais infinito. Legal. Ele corrige aqui essa fórmula dele, só que nesse artigo de 1900 ele fez esse mandraquismo aqui e não justificou. Ele falou, olha, se for assim dá certo. Se não for assim, não dá certo não. Ele nem chegou a justificar, ele só falou que para adequar tinha que ter esse termo vermelho aqui, essa exponencial. E aí ele meio que lavou as mãos lá no artigo dele. Ele diz o seguinte, se a equação 4 representa as observações, eu não estou em posição de afirmar. Espera-se que uma resposta a esta questão possa ser encontrada brevemente pelas mãos de destacados experimentais que têm se ocupado deste assunto. Ou seja, ele falou, olha, se é isso aqui, eu não sei. Passa a bola aí para os experimentais compararem lá os dados que eles têm com essa expressão e dizer se é ela que vai dar o resultado certo ou não. Aqui eu estou falando de junho de 1900, mas em 1905 o Lord Rayleigh vai retomar essa expressão, vai calcular quem são essas constantes e vai continuar tendo um resultado que vai dar aqui com essa catástrofe do ultravioleta. Eu vou ver se eu falo mais disso na próxima aula. Pois bem, só para recapitular graficamente o que seria essa catástrofe do ultravioleta, que foi o Paul Ehrenfest que deu essa alcunha, né, em 1911, é o seguinte, imagina que em azul é a sua radiância espectral, os dados experimentais. Você vai lá no laboratório, os experimentais estão medindo os pontos, quando você juntar esses pontos, dá essa curva azul.
Quando você for plotar a sua lei de Wien para a radiância espectral, tem um desacordo para baixas frequências, que é a mesma coisa que dizer que é comprimentos de ondas longos. Tem um desacordo. Que só começa a entrar em acordo quando você vai lá para altas frequências, que quer dizer comprimentos de ondas curtos. Ok, daqui para cá não tem problema com a lei de Wien. E quando você vai colocar a lei de Rayleigh, aqui obtida, só essa primeira parte aqui, sem a exponencial, lembra, é uma parábola. Isso aqui vai com π ao quadrado. Se a radiância espectral é proporcional para uma dada temperatura, é proporcional à frequência ao quadrado, então é uma parábola, mas perceba que ela ajusta muito bem os dados experimentais para baixas frequências. Para altas frequências é que ela diverge, vai para o infinito. Opa! Tudo bem. Pode não ser essa lei universal que descreve a radiância espectral de corpo negro, pode não ser exatamente de Wien, pode não ser exatamente de Rayleigh. Mas se a gente combinar um pedaço da lei de Rayleigh aqui para baixas frequências ou comprimentos de ondas grandes e a parte de Wien aqui para altas frequências, seria comprimentos de onda longos, altas frequências, comprimento de onda curta, Se a gente combinar esses dois pedaços, talvez dê certo, né? Então, estamos querendo saber qual é essas características da radiação de corpo negro, mas a gente já está ficando cansado dessa novela, né? E afinal, qual é a expressão correta para a radiância espectral da energia de corpo negro? Agora entra uma outra dupla aqui lá do Instituto Imperial, Rubens e Kurzban. Eles também trabalhavam lá com os experimentos e eles bolaram uma outra técnica. Lá em outubro, o ano está acabando. Começou lá, virada do ano de 1899, com Lummer e Pringsheim, mostrando que a lei de Wien falhava quando você tinha comprimentos de onda longos lá, né? Baixas frequências. E já estamos em outubro. Em outubro, Rubens e Kurzban tinham uma série de medidas que foram feitas utilizando esse método dos raios residuais e mostraram certos desacordos aí, que eu vou tentar ilustrar para vocês aqui como é que é essa técnica. O problema estava em quê? Em você realizar as medidas para comprimentos de onda longos. Comprimentos de onda longos significa baixas frequências. Então, né, aqui tem um desacordo da lei de Wien. Então, quanto melhor fosse o seu experimento para medir aqui a curva experimental, melhor você vai, mais seguro você vai estar para dizer o quanto os dados experimentais estão desviando das formulações teóricas. Então, eles forneciam energia elétrica lá por indução para o forno. Esse forno aquecia, atingia uma certa temperatura T, e aí eles querem medir a radiância espectral que é emitida por esse forno. Bem, aqui eles colocavam uma fenda para colimar esses raios, né, essas ondas eletromagnéticas, passava aqui por uma outra fenda, atingia uma lente colimadora, e aqui eu tenho, lembra, um espectro, são vários comprimentos de ondas que estão aqui, atingindo essa câmara aqui. Eu tenho vários detectores aqui, vários espelhos a priori, e esses espelhos eram de quartzo. O que acontecia? Toda vez que esse feixe de radiação sofria uma reflexão aqui, bateu aqui no espelhinho de quartzo, desceu para o outro. Toda vez, parte desse feixe de radiação era atenuado. Por quê? Porque aqui você tinha uma frequência associada a esses quartos. Vou colocar aqui ao espelho de quartzo. E
as frequências dessas ondas eletromagnéticas que eram absorvidas pelos os cristais de quartzo que estavam aqui eram aqueles curtos. Então, quando você tinha os comprimentos de onda curtos, eles eram absorvidos por esses cristais de quartzo que estavam nesses espelhos, havia uma ressonância, e só deixavam passar os comprimentos de onda longos. E aí eles faziam a detecção desses comprimentos de onda longos. Aqui só chegava a radiação, o feixe de radiação, com comprimentos de onda longos. Por isso que eles conseguiram fazer medições que iam até 60 micrômetros. E esse era um problema, que fazer medições com comprimento, que já durava aí uns 60, 70 anos. Desde antes do Kirchhoff, o pessoal não conseguia fazer medições com comprimento de onda longo. Lembra que o pessoal tinha ido até 6 micrômetros, depois conseguiu ir até 18 micrômetros, lambda. Agora os caras já estão conseguindo fazer medições para comprimentos de onda de 60 micrômetros aqui, e eles conseguiram basicamente ir para o infravermelho distante. Se você for olhar lá o espectro, esse comprimento de onda grande, ele já não está mais lá no infravermelho próximo, está no infravermelho distante. E eles também, com suas técnicas experimentais, lá, o aprimoramento delas, eles conseguiram fazer medições para altas e baixas temperaturas. Eles foram lá de menos 200 até 1.500 graus Celsius. Isso permitiu que eles tivessem dados experimentais bastante robustos para comparar com todas as propostas teóricas de formulações para a radiância espectral. Pausa para a água. Vamos lá. Agora tem uma historinha muito interessante. Lá no dia 7 de outubro de 1900, o Rubens fez uma visita para o Planck. Foi lá na casa do Planck e apresentou os dados que ele tinha. Aqui comparando o resultado teórico, que aqui no caso é a curva cheia. Eu sei que deve estar meio difícil de ver aqui no desenho, mas é aproximadamente uma reta aqui, ó, onde tem essas xizinhos e bolinhas aqui, os dados experimentais, com a expressão proposta por Thiessen, que eu não falei aqui, a de Wien, a do Lord Rayleigh e uma outra obtida por Larmor, e que eu nem comentei aqui também. Mas é interessante observar que essa curva tracejada, isso aqui representa a lei de Wien. Olha como a lei de Wien não se adequa aos dados experimentais. Aqui é para um comprimento de onda, se eu não estou enganado, de 51,2 micrômetros. Para esse comprimento de onda grande, ele variou a temperatura de menos 200 graus Celsius até 1.500. E foi observando. E olha só, a expressão de Rayleigh, que é esse ponto tracejado, ela está dando bem próximo dos dados experimentais. Aqui, ó, ponto tracejado, vindo bem próximo dos dados experimentais. Então, qual é a conclusão que o Rubens falou para o Planck? Que os dados experimentais indicam que a sua radiância espectral é proporcional à temperatura quando você está tratando com comprimento de onda grande, tá aqui, ó, grande comparado com o que se tinha anteriormente, e conforme a temperatura aumenta. Conforme a temperatura indo lá, saindo do menos 200, tem um desacordo maior da lei obtida pelo Lord Rayleigh com os dados experimentais. À medida que a temperatura aumenta, vai havendo um acordo significativo de Lord Rayleigh com os dados experimentais. Nessa condição, quando você tem um comprimento de onda grande, a temperatura também está aumentando. E para baixas temperaturas, para baixos comprimentos de onda, já era de conhecimento que a lei de Wien
se adequava muito bem aos dados experimentais quando você está tratando com comprimentos de ondas curtos. Foi isso que o Paschen mostrou lá quando ele foi de 1 a 6 micrômetros de comprimento de onda. Poxa, então o Planck teve a ideia. Olha, a solução pode ser obtida através de uma interpolação da lei de radiância espectral de Wien e de Rayleigh. Ele fez isso no mesmo dia, tipo, tomaram lá o seu café, seu chazinho lá, o Rubens foi embora. No mesmo dia, o Planck obteve essa expressão para a radiância espectral, que interpolava as leis de Wien e Rayleigh, e aí foi lá e enviou num cartão postal na mesma noite para ir para o Rubens. Será que ele estava ansioso para falar pro cara? Escreveu lá no cartão postal, botou no correio e esperou chegar. Que é uma fotinha do Planck lá em 1901, se não estou enganado. Esse negócio de não dormir e café deixa o cara meio bagaçado, né? Mas vamos lá, ó. Isso aconteceu no dia 7 de outubro de 1900. Menos de 2 semanas depois, ocorreu uma reunião na Sociedade Física de Berlim. E lá, no dia 19 de outubro, o Planck apresentou uma palestra que tinha como título sobre um aperfeiçoamento da equação de Wien para o espectro. Esse artigo tem 2 páginas, ele está traduzido na Revista Brasileira de Ensino de Física, de 2000. Isso aqui mostra como é que ele fez essa interpolação. E lá ele apresenta essa fórmula, né, que interpola tanto Wien quanto Rayleigh. E a proposta dele é essa daqui, ó, que a radiância espectral ela seja igual a, que multiplica o inverso da quinta potência do comprimento de onda, dividido por E elevado a B sobre λT menos 1. Isso aqui é basicamente a fórmula de Wien. A única coisa que ele introduziu foi esse menos 1 aqui. Não é que ele introduziu, na hora da interpolação, a gente verifica que tem esse menos 1 aqui. Se você escrever a radiância espectral desse jeito, se você tomar o limite, esses 2 limites aqui, ó, no limite, quando λT é muito menor do que 1. Opa, se você tomar o limite, tirar o limite dessa expressão aqui, você recupera a expressão de Wien. E no limite que λT é muito maior do que 1, você recupera a expressão de Rayleigh, ou seja, que ρ de λT é proporcional à temperatura. Então, dessa forma, essa expressão ela ajustava os dados experimentais muito bem. Dia 19 de outubro. Menos de 2 meses depois, em outra reunião lá da Sociedade de Física de Berlim, em 14 de dezembro, aí o Planck apresentou a dedução dessa expressão aqui. Com o cálculo das constantes. Então ele apresentou essa dedução via primeiros princípios, partindo lá desde da questão da propagação da onda eletromagnética, calculando o número de modos dentro da cavidade, só que ao invés de partir para uma abordagem onde a radiância espectral estaria sujeita ao teorema de equipartição da energia, ele partiu para uma abordagem através da entropia do sistema. Essa abordagem probabilística da entropia foi inicialmente desenvolvida pelo Boltzmann. Eu até cheguei a mostrar algumas coisas na aula passada. Quando a gente vai lá, basicamente é como você trata a primeira e a segunda lei da termodinâmica pela via entrópica, né? Então, você envolve esse comportamento de mecânica estatística que o Boltzmann desenvolveu. Indo por esse caminho, ele fugia dessa questão que o Rayleigh estava preso, que era o teorema da equipartição da energia. Entretanto, indo por esse caminho da mecânica estatística associada à entropia, teve como consequência que Planck teve que assumir a hipótese de que a energia eletromagnética variava discretamente. Ou seja, não poderia ser qualquer valor contínuo para essa
radiação eletromagnética emitida pelo corpo negro. Tinham que ser múltiplos de uma certa quantidade de energia, esses múltiplos inteiros desse quantum de energia. Aqui ele introduziu a ideia que é o que a gente diz que é o nascimento da física quântica. Então foi por isso que ele ganhou o Prêmio Nobel em 1918, pela descoberta do quantum de energia. Aqui está a expressão para a radiância espectral que ele obteve lá e apresentou em 14 de dezembro. 8π, uma constante que a gente chama constante de Planck, dividido pela velocidade da luz ao cubo. Aqui eu estou colocando em termos da frequência, mas como eu falei, né, posso colocar em termos do comprimento de onda. É só utilizar aquela formulazinha que eu apresentei lá na aula passada. Ni ao cubo dividido por E elevado a esse E aqui, que eu estou chamando essa energia, E igual a Hni, ou seja, é uma constante vezes a frequência da radiação sobre Kt. Esse K é a constante de Boltzmann. Foi Planck que deu esse nome, né? Antes, o Boltzmann não tinha deixado só proporcional à temperatura. Depois eu vou mostrar na próxima aula. Ele introduziu essa constante aqui e chamou de constante de Boltzmann. E utilizando os parâmetros experimentais obtidos pelo Lummer, pelo Pringsheim, pelo pessoal lá experimental, ele conseguiu determinar quem eram essas constantes. A constante de Planck aqui no sistema gaussiano, né? Erg é unidade de energia, né? Então, tem aqui a constante de Planck e a constante de Boltzmann. E isso foi revolucionário, porque agora a gente entendeu que a radiância espectral emitida por um corpo negro, ela não é uma função contínua, ela tem que ser uma função que varia de maneira discreta, ou seja, no máximo múltiplos. Posso dizer que esse meu epsilon é um múltiplo dessa quantidade, Hni. Depende da frequência da radiação? Sim, mas é sempre um múltiplo disso. Isso aqui varia de maneira discreta. Não é como sendo uma mangueira ligada, lá você está jorrando água de maneira contínua. É sempre quantidades pequenininhas, nessa analogia tosca que eu estou falando aqui. Na próxima aula eu vou demonstrar esses resultados aqui. Pois bem, nesse mesmo dia, no dia 19 de outubro, que eu falei já adiantando, né? No dia 19 de outubro, ele apresenta a sua fórmula que interpola Wien e Rayleigh, mas ele já tinha apresentado isso aqui lá no dia 7 para o Rubens, né? Então o Rubens inseriu a fórmula de radiância espectral do Planck nas suas comparações, e lá para aquele comprimento de onda bem grande. Sei que a figura aqui não é das melhores, mas continua lá. Thyssen, Wien, a primeira, que é essa tracejada que dá o pior ajuste quando você está tratando de grandes comprimentos de onda. Thyssen, Rayleigh e Planck. Planck se ajusta muito bem. Ó. Planck é a linha cheia. A linha cheia, ela passa em cima de todos os dados experimentais considerados aqui. Ó. Rayleigh passa bem perto, mas a que ajusta melhor é a linha contínua, que passa em cima de todos os pontos, que é a lei de Planck. E isso foi fundamental à consolidação das fórmulas obtidas por Planck. Tem um resultado experimental robusto. Poxa, o homem é uma máquina, né? Ele publicou esses resultados que ele apresentou lá na Sociedade Física de Berlim em 1901. Passou o final do ano, né? Outubro, dezembro, fez sua pausa para o Natal, pulou 7 ondinhas e foi escrever o artigo dele lá, né? Sobre a lei de distribuição de energia do espectro normal. Aqui ele faz as coisas mais detalhadas, não são apenas aquelas 2 páginas inicialmente, né? E esse artigo ele também está traduzido numa edição especial da Revista Brasileira de Ensino de Física, que trata dos 100 anos da física quântica. Esse artigo é basicamente conhecido como a primeira teoria quântica de Planck. Porque primeiro que tem a segunda, né? A segunda é onde ele introduz o conceito de energia de ponto zero e tudo mais, que se der tempo, um dia eu abordo isso.
Mas quais são as conclusões aqui que ele fala a respeito dessa questão da quantização da energia eletromagnética emitida por um corpo negro? Ele diz, sobre a dedução, né, da expressão para a radiância espectral de energia. Algumas semanas do trabalho mais árduo da minha vida, entre ele apresentar a interpolação no dia 19 de outubro e apresentar a conta obtida por primeiros princípios, a expressão, né, deduzida, envolveram lá quase 2 meses. Né? Então, nunca trabalhou tanto na vida dele como ele trabalhou naqueles 2 meses. E sobre a necessidade, olha, é necessário, se não quantizar a energia, não chega nessa expressão aqui. Então, sobre essa necessidade, ele falou que inicialmente isso foi um ato de desespero. Porque quando ele estava no desenvolver da conta, que eu vou mostrar na próxima aula, a ideia dele era o quê? Tudo bem, ele introduziu esse parâmetro epsilon discreto, e ele pensou que em algum lugar ele ia poder tomar o limite de quando epsilon... Peraí. O limite dessa expressão, né, o ρ de T, quando esse epsilon tende a 0. Só que, então ele fez esse ato de desespero, mas... E era inicialmente só uma jogada matemática que ele pensou que depois ia dar para desfazer. Mas não, se mostrou crucial para obter o resultado correto. Os quanta é o plural de quantum, latim, né? Quantum é o singular, quanta o plural. Os quanta eram uma suposição puramente formal, matemática, na dedução matemática dele, para a qual eu realmente não dei muita atenção. Inicialmente ele pensou que ele ia poder fazer uma jogada dessa. Tudo bem, eu introduzi essa quantidade aqui, que ela é discreta, porque é um múltiplo inteiro, mas no final eu vou fazer ela tomar o limite de quando ela tende a 0. Só que quando ele verificou, opa, não vai dar. Esse cara não pode ir a 0. E encontra a sua expressão aqui, que a radiância espectral para um corpo negro numa dada temperatura, em função da frequência, 8πh sobre c ao cubo, que multiplica ni ao cubo sobre h elevado a h ni sobre kt menos 1. Aqui eu já coloquei a constante de Planck e a constante de Boltzmann já no sistema internacional, né? Aí no sistema internacional, Joule segundo. Bem, acho que basicamente é isso. Deixa eu ver se eu tenho... e também falar que o caráter universal dessa lei. A lei da radiação de corpo negro obtida por Planck, ela se aplica a qualquer corpo que emita radiação devido à sua temperatura. Pode ser uma temperatura pequena, como o nosso corpo aí, uma lâmpada incandescente ou uma estrela. Se um corpo emite radiação por causa da sua temperatura, a descrição matemática é essa daqui. Não tem outra. Inclusive, a gente pode analisar uma coisa que se chama radiação cósmica de fundo. Não sei se vocês já ouviram por aí que a gente tem uma temperatura média para o cosmos, né? O universo tem uma temperatura média de aproximadamente 3 kelvins. Essa temperatura está associada... É um resquício do Big Bang, né? Então, detectar essa temperatura e essa radiação é algo que foi estudado durante muito tempo aí no século XX. E a gente tem prêmio Nobel disso aí, do pessoal que detectou radiação cósmica de fundo lá pelos anos 60. E a gente tem até os modelos mais modernos, que é o projeto COBE, que tem as redes de satélites e observatórios que fazem esse tipo de medida. Aqui eu tenho esses dados experimentais da radiação cósmica de fundo emitido que foram captados pelo COBE, né? E os pontinhos pretos representam os dados experimentais, o que é que foi medido. Qual é a curva que ajusta perfeitamente os dados experimentais? Então, se você fizer um ajuste aqui para a curva de
corpo negro, que é essa daqui, substituindo T ali por 2,74 kelvins, você tem um ajuste perfeito da minha radiância espectral de energia em termos do comprimento de onda. Aqui está em milímetro. Um milímetro, antes era tudo em micrômetro. Para milímetro, aqui é 1000 vezes maior. Então você está em comprimentos de onda 3 ordens de grandeza maior do que o que eu discuti anteriormente, obtido pelo pessoal lá na virada do século. E aqui você tem essa radiância espectral associada a essa radiação cósmica de fundo. Ela é bem baixinha. Ó. Esse número aqui, você ainda tem que multiplicar ele por 10 a menos 8. Potência sobre área, watt por metro quadrado. Por milímetro. Tá aí. Então, ou seja, esse caráter universal da lei de radiação espectral de Planck é fundamental para a gente descrever diversos fenômenos em todo o universo. Como eu disse, qualquer corpo que emita radiação por causa da sua temperatura vai ter essa radiação descrita muito bem matematicamente pela lei de Planck. Pois bem, finalizando aqui essa primeira parte da lei de Planck, próxima parte eu vou fazer a dedução de como ele obteve isso e acho que a partir dela tentar recuperar a lei de Wien, a lei de Stefan Boltzmann. Como é que eu recupero isso? A gente vai ver o caráter universal dela aqui, a gente vai observar Wien, tudo isso, Stefan Boltzmann e tudo mais, são casos particulares aqui, né? Quando eu integrar isso aqui em todo o espectro, eu obtenho que isso aqui tem que ser se eu integrar isso aqui em todo o espectro, né? Vou colocar aqui um DNI, desculpa. Vou ter a minha radiância total. Essa radiância total, a gente sabe que vai ter que dar lá o sigma, constante de Stefan Boltzmann, T a quarta. No limite de quando lambda vezes T, ou Mi sobre T, conforme você queira analisar aqui, for muito maior do que 1 ou muito menor do que 1, vamos recuperar Rayleigh, a expressão de Rayleigh, a expressão de Wien e tudo mais. Vou apresentar isso na próxima aula. Também vou ver se eu apresento algumas fontes de material para vocês e por enquanto é isso. Até a próxima aula.